O Padre Pio poderia receber uma mensagem enviada por pensamento? É isso que nós vamos tratar hoje no nosso vídeo e pedimos a todos vocês que não esqueçam de curtir, compartilhar, inscrever-se e assinar o sininho para poder, aqueles que ainda não são inscritos, serão incluídos nas intenções e nos pedidos da próxima missa de súplicas do Padre Pio. Bom, eu escolhi esse tema porque está nesse livro aqui que eu já mostrei para vocês, que é fantástico, que é do Padre Marcelino Lazenzanilo. Eu sempre fico aqui, né? Lazenzanilo. Bom, que eu comprei lá em São Giovanni Rotondo. Mas eu escolhi uns trechos aqui muito interessantes, que vocês são inéditos e pouco conhecidos, pelo menos, né? Que era essa coisa especial. O Padre Pio podia receber uma mensagem enviada com o pensamento. Olha que impressionante isso. Então aqui ele vai contando a coisa, diz assim: nos conta Enzo Picciafoco, aspas, haviam-me dito que para pedir algo ao padre de maneira eficaz era necessário fazê-lo durante a missa com o pensamento. E eu um dia tentei, mas no final da missa, depois que o santo havia terminado o agradecimento, tendo a oportunidade de falar com ele, disse-lhe: Padre, reze pela minha irmã. E ele: você já não me pediu isso? Mas esse filho espiritual entrou nessa maravilhosa realidade desde que o Padre Pio começou a guiá-lo nos caminhos do Espírito. Nos confessa: a primeira noite que passei em São Giovanni Rotondo, dormi pouco por causa da emoção de me confessar com o Padre. Assim, comecei a conversar com suas fotos penduradas na parede. O colóquio foi longo. Que coisa bonita, né? A pessoa tinha tido ela estava num estado de graça de que ia confessar com o Padre Pio. Que maravilha. No dia seguinte, ajoelhado aos seus pés, abri minha alma para ele e, após ter recebido a absolvição, fiquei na sacristia para fazer a penitência. Mas quando vi que o santo, terminadas as confissões, ficava sentado no seu lugar, imagina, ele ficava lá 14, 16 horas ouvindo confissão, depois terminava e ainda ficava lá sentado um pouquinho, vai que aparece alguém, né? Impressionante, como isso é diferente de certos lugares que você não acha nem o confessionário, se achar o confessionário não acha o padre, se achar o padre não acha o confessionário, e tudo rápido. Uma pessoa outro dia me disse assim: eu fui me confessar, na hora que eu comecei a me acusar, o padre falou para mim: eu te absolvo de todos os pecados. Eu não tive condições de me acusar. É uma barbaridade, uma confissão inválida. E o padre sabe que é inválida, né? Ele tem que ouvir os pecados e aí ele tem que perdoar usando a fórmula da absolvição, né? Bom, entre parênteses, são os meus entre parênteses. Mas acho que ajuda, né? Esses entre parênteses ajudam a gente a fazer uma meditação assim sobre a diferença dos dias de outrora para os dias de hoje e principalmente sobre a diferença de que rumo as coisas vão tomando quando o nosso Senhor Jesus Cristo criou uma igreja indefectível, uma igreja verdadeira, a verdade não muda e essa igreja tem que ser sempre a mesma, né? Bom, então está aqui dizendo o Enzo Picciafoco. No dia seguinte, ajoelhado aos seus pés, abri minha alma e tal. Mas aí ele foi rezar a penitência e ele viu que o Padre Pio, terminadas as confissões, ficava sentado no seu lugar. Então me aproximei e pedi se podia me conceder mais 5 minutos. E ele, o Padre Pio disse: desde ontem você está me atormentando. Continuou hoje e ainda quer mais 5 minutos. Quer dizer, portanto, ele tinha ouvido as mensagens do pensamento do Enzo durante a missa,
Ele ouviu depois à noite, todas as vezes que ele ficou rezando e falando com ele, etc., né? Confessou-se, e aí ele faz essa brincadeira, né? Quer dizer, você está me atormentando desde ontem e agora ainda me pede mais 5 minutos. O santo levantou-se e dirigiu-se ao convento, mas parou na porta e, olhando na minha direção, disse: mexa-se. Ele tinha entendido minha alma contemplativa e me induzia a agir. O ter uma alma contemplativa não é ruim, mas a pessoa pode ter um desvio e ser uma alma, ao invés de ser uma alma contemplativa, ser uma alma mole, né? E esconde atrás da moleza: eu sou contemplativo, eu sou meio poeta, eu sou místico, sei lá o quê. O Padre Pio falou assim, olhou para ele e falou: mexa-se, né? Ou seja, tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar, né? Que negócio é esse? Quanta gente aí começa o dia cedo, às vezes, para ficar mais tempo sem fazer nada, né? Não faz nada. Outro caso aqui, Lucietta Penelli, ela atesta, aspas, o Padre Pio ia fazer 132 anos agora, hein? Bom, no dia 25 de maio, aniversário do padre, após a missa, quando passou ao meu lado, voltando para a sacristia, disse para mim mesma, ela disse para ela mesma, Senhor, deixe-o conosco por longo tempo. Ela pediu a Deus, ela fez uma prece. O Padre Pio passando, Senhor, deixe-o conosco por longo tempo. Poucos dias depois, no fim da confissão, eu disse a ele: parabéns, padre, visto que uma vez que no dia 25 eu não pude lhe dar os parabéns. Padre Pio disse: você já me deu. Quer dizer, ele tinha ouvido a mensagem dela, que ela tinha pensado. Impressionante. Outro caso. Uma criatura que se havia entregue... Deixa eu ver como está meu tempo aqui. 7 minutos, tá bom, ainda dá para perturbar vocês um pouquinho mais. Uma criatura que se havia entregue totalmente nas almas do padre para ser levada a Deus, atesta: Padre Pio estava confessando as mulheres e eu estava na igreja a 3 ou 4 metros de distância dele. Não iria ter a possibilidade de falar com ele durante o dia. Então disse com o pensamento: Padre, me dê a sua bênção, estou precisando. Ele havia acabado de fazer esse pensamento quando viu o Padre Pio se afastar da grade, daquela gradezinha do confessionário, né? Abrir a cortininha, olhar na direção dele e fazer o sinal da cruz. Quer dizer, o Padre Pio ouviu o pedido dele. Depois, escondeu o rosto e continuou as confissões. Impressionante. Outro caso, olha só, são casos e casos e casos e casos. Eu acho que eu tenho mais dois casos mais, e com isso nós encerramos. Era a segunda vez que Teresa Venezia via o padre. Depois da confissão, ficou no corredor do claustro para poder lhe beijar a mão durante a sua passagem. Isso acontecia muito. Quando ele ia de um lado para o outro, ia para o convento, saía da igreja, ia para o convento, o pessoal fazia um corredor, assim, todo mundo tocava nele, beijava as mãos. Devia ser uma maravilha, né? Devia ser uma maravilha. Então a Teresa Venezia estava lá. Ao chegar, Padre Pio não para onde ela está, não estende sua santa mão com a qual ela queria ser tocada. Ela fica mal e no fundo do seu coração ela se queixa. O santo, que já havia passado, volta para trás e paternalmente bravo lhe diz: e beija essa mão antes que eu lhe dê um tapa no focinho. Quer dizer, desculpe, ele ouviu a queixa dela, virou para trás e falou: tá, beija essa mão antes que eu te dê um tapa no focinho. Eu não sei se a tradução em português é um pouco mais grosseira, aí, focinho, né? Eu não sei como é que se diria isso em italiano. E o último caso que eu conto para vocês é contado por Federico Carrozza, Capuchinho, né? Uma senhora veio desesperada falar comigo. O marido queria separar-se. Nossa, hoje em dia acho que
Precisaria abrir um santuário aí em cada cidade, só para a gente ir lá reclamar que está tendo problema no casamento, e maridos se separando, e esposas. Que bárbaro, que crise a gente vive, né? Mas vamos lá. O marido queria separar-se e havia mandado os documentos para o tribunal através do advogado. Naquele dia, ela teria tido conhecimento da decisão do tribunal. Queria falar com o Padre Pio a todo custo. Eu lhe disse, vá para a igreja, o padre está rezando. Reze junto com ele e fale com o seu coração. Olha só, o próprio padre Federico, quer dizer, isso era tão comum lá em São Giovanni Rotondo, que ele já dizia, vai lá, ajoelha, reza e fala com o coração dele. Ele vai ouvir você. Olha que impressionante. A mulher seguiu o conselho do frade. Quando voltou ao hotel, encontrou um recado telefônico por parte do seu marido, rogando que voltasse para casa, pois queria abraçá-la novamente. E assim termina a história, que história linda. Tem mais casos, mas 11 minutos e 14, eu tenho que dar alguns recadinhos, que são aqueles de sempre, né? Mas eu gostaria de fazer um comentário que seria muito interessante. Padre Pio no céu está nos vendo, está vendo essa gravação, está vendo vocês assistindo o meu vídeo, está vendo o sacrifício que vocês estão fazendo pelo fato de eu não acabar nunca. Enfim, tudo ele está vendo. Se antigamente as pessoas podiam se comunicar com ele por pensamento, e agora, muito mais. A gente pode pedir para o Padre Pio coisas incríveis. Eu hoje mesmo, eu não estava conseguindo fazer a gravação porque me apareceu um cisco no olho que eu não conseguia abrir, não conseguia ler, não conseguia ficar de olho aberto. E eu falei, pô, é alguma alergia? Aí lavei, e coloquei colírio e nada. O que eu fiz? Eu peguei a relíquia do Santo Padre Pio, que me foi generosamente emprestada, por isso eu não posso emprestar para ninguém, nem adianta pedir, onde tem o sangue do Padre Pio. Eu a coloquei nos meus olhos e eu rezei para o Padre Pio, dizendo para o Padre Pio isso. Eu preciso hoje gravar um vídeo contando alguma coisa do Senhor. Me ajuda, me cura, né? Tirei a relíquia, nisso alguém me mandou uma mensagem no meu celular, eu comecei a olhar, respondi. Quando eu me dei conta, eu tinha feito tudo aquilo ali sem o tal, sei lá o que deu no meu olho, o tal cisco, que eu não sei se era cisco. Impressionante, impressionante. E graças a isso eu estou aqui gravando esse nosso vídeo. Pessoal, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, para a gente entrar logo lá no top do Google, né? E com isso vários católicos nos encontrarem. Não deixe de colocar no seu Facebook, não deixe de colocar no seu site. Aqui não tem direitos autorais, vocês podem colocar onde vocês quiserem o meu vídeo aqui, que eu já autorizo de antemão. Por quê? Porque eu quero espalhar o Padre Pio por esse Brasil afora e conto com a sua ajuda. Conto com a sua ajuda, principalmente como filho protegido do Padre Pio. Inscreva-se nesse grupo, Filhos Protegidos do Padre Pio, e nos ajude a tocar esse apostolado para frente. Faça parte desse apostolado. Você vai fazer o apostolado junto conosco também. Muito obrigado, que o Padre Pio nos abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.